Uhum. This meeting is being recorded. De acuerdo. Ok. Olá, boa noite. Boa noite a todas, a todos. Bom, estamos aqui hoje, no dia 5 de julho, em mais uma reunião, mais um encontro do GIS. Falar um pouquinho, né? O GIS é o Grupo Latino-Americano de Investigação em Geografia Radical. Nós nos reunimos desde 2020. Fizemos um estudo, um debate sobre o livro do Neil Smith, Desarrollo Desigual, e agora estamos lendo Um Sentido Global del Lugar, da Doreen Massey. Hoje, a Frida apresenta Ideologia e Economia no Momento Atual, e eu, Paulo, apresento um capítulo anterior, que se chama Algunos Tiempos de Espacio. Eu acharia interessante, proponho que a gente faça uma breve apresentação de cada um, de cada uma. Bom, eu sou o Paulo Bonfim, sou de São Paulo, Brasil, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Quem quiser. Sí, bueno, yo soy Frida Rivera, soy de México, soy parte de la comunidad de geógrafas geobrujas y pues es un gusto estar acá. Es mi primera sesión y estoy contenta de compartir con ustedes. Gracias. Pues yo soy Aritz, tutor Antón. Yo estoy ahora mismo adscrito a la Universidad del País Vasco, pero los últimos 2 años he estado en México, de manera que ya anteriormente pues me vinculé con la geografía crítica latinoamericana, y a partir de este grupo, pues también este grupo de lectura que me permite pues darme el tiempo y las reflexiones como para ahondar en pensadores y pensadoras críticas. Así que pues aquí estamos para aportar y para aprender. Hola, yo me presento, yo soy Carla Elena, soy compañera de Frida en Geobrujas, también formo parte de este grupo y no sé cuántas sesiones hemos tenido, pero han sido muy bonitas y es un gusto estar con ustedes. Pues bueno, les mando abrazos, yo me encuentro en la Ciudad de México. Quem quiser se apresentar pelo chat também. Pode ficar à Licença, vontade. Sim. estão me ouvindo? Sim. Deixa eu tentar ligar a câmera. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Lucas, eu sou de São Paulo, sou aluno do Bonfim, no primeiro semestre do curso de licenciatura em Geografia no Instituto Federal. Isso. Boa noite, vocês me escutam? Sim. Eu sou a Júlia, sou de São Paulo, Brasil também. Faço a licenciatura em Geografia também no Instituto Federal, também sou aluna do Bonfim. É a primeira vez que eu participo dessa reunião e tenho ótimas expectativas. Obrigada. ¿Quién más anima? Sí. Bueno. Si no, Paulo, te doy a ti la palabra y ya, pues tú, adelante. Tá bem. Então, eu vou apresentar brevemente o texto Algunos Tiempos de Espacio. Eu queria, antes, vou tentar projetar aqui compartilhar com vocês um slide para contextualizar um pouco melhor o texto, né? E também para que fique um pouco mais claro, né? Eu vou tentar falar o mais devagar possível e peço para os companheiros hispanohablantes que falem alguma coisa se não entenderem, por favor, né? Então, de uma maneira bem informal, acho que vocês estão vendo a projeção. Algunos Tiempos de Espacio. Algunos Tiempos de Espacio
foi um texto escrito pela Doreen Massey, desculpe, para a exposição The Weather Project, o Projeto Tempo. É uma exposição do Olafur Eliasson, não sei se é assim que se pronuncia, Olafur ou Olafur, um artista plástico escandinavo, né? Essa instalação, essa exposição, ela foi apresentada, como está aqui, no Tate Modern, em Londres, entre outubro de 2003 e março de 2004. Aí a gente está vendo uma foto da exposição, né? Uma foto da exposição, e então o texto da Doreen Massey, ela vai discutir esses aspectos de alguns tempos e espaço, que é um texto bastante filosófico, bastante epistemológico, traz algumas questões importantes para nós refletirmos, e ao mesmo tempo é um texto que tem ali duas coisas, assim, algumas coisas muito interessantes, eu vou dizer, sobre o tempo clima, o tempo do relógio e o tempo espaço. Acredito que são as preocupações que eu consegui extrair da leitura. Vale dizer também que foi um texto escrito para uma coletânea que apresentava a obra do Eliasson, ou do Olaf Eliasson. É uma tela, é uma pantaxa semicircular, e que dá uma ideia de um sol, né, de um sol artificial. Pois bem, o texto começa, o próprio artista plástico, ele fez um questionário com funcionários, com trabalhadores do Tate Modern, né, sobre questões do tempo. Ele perguntava: o que você acha do tempo? Um fenômeno climático já mudou a sua vida? E fazia esse tipo de perguntas. Mas por quê? Então, o texto tem uma primeira parte, aí, o texto da Doreen Massey, que ela fala das expectativas, né? Expectativas. Que expectativas são essas? Uma expectativa seria em relação a gente tentar captar, tentar apreender o tempo, esse tempo clima. Ora, a Doreen Massey vai nos dizer que há um desafio para a ciência, uma ciência que é tão altamente sofisticada e tecnológica hoje em dia, um desafio de captar e de apreender esse tempo como fenômeno climático, né? Então, a ideia de que o tempo é uma previsibilidade, a ideia do tempo como uma previsibilidade de uma condição física. Então, a questão que a Doreen vai colocar é a questão de como captar um fenômeno, um instantâneo. Na verdade, a ciência não consegue captar esse instantâneo, esse tempo do aqui mesmo, do aqui e agora. Dá para pensar, mais ou menos fazendo uma analogia, não é possível captar, aprender esse aqui mesmo, esse aqui agora, a posteriori. A cidade, isso é muito interessante, né? Ela vai falar que nós recordamos muitas vezes nostálgica e romanticamente. A cidade não existe mais. Várias trajetórias, várias histórias já se entrecruzaram, e essa cidade já não é mais aquela que a gente se lembra, mesmo que esse tempo de contato com essa cidade tenha sido há 5 minutos atrás. Assim, a cidade da qual nos recordamos nostalgicamente já não existe mais, assim como as estrelas. Nas estrelas, nós vemos sempre não mais do que luzes ou imagens que estão atrasadas no tempo, assim, há anos-luz atrás, né? Então, eu achei bem interessante essa provocação que ela faz, né? Então, também, voltando para a questão da meteorologia, né? Essas expectativas que fala a autora, elas vão levar em conta nessa brincadeira, nessa metáfora com a meteorologia, né? A argumentação que se refere a lugares pré-determinados e variabilidade real de um fenômeno. Esse fenômeno é o tempo-clima, como eu estou dizendo. Enfim, e por quê? Quais as consequências? Ela vai, numa primeira reflexão nessas expectativas, considerar que a ideia do tempo-clima é a construção, pode dizer, de um tipo ideal, né? Então, a ideia de que o tempo e o clima, aí são palavras da Doreen, são mobilizados enquanto categorias culturalmente moduladas, com o objetivo de reforçar determinadas geografias políticas, né? Ora, mas como assim a gente pode pensar o que a meteorologia tem a ver com a questão das geografias políticas, né? Ela mobiliza um texto e faz algumas reflexões também, um texto do David Livingstone, né?
que é uma ideia de que, na verdade, uma consideração a priori de zonas climáticas do planeta, de climas supostamente, né, inóspitos, não saudáveis, isso permeou a ciência pelo menos desde o século XIX até o começo do século XX. A ideia de que tem lugares com climas inadequados, né, e geralmente a questão aí de uma climatologia moral, como ela fala, é a ideia de que, então, regiões do mundo, e vamos dizer, as regiões consideradas subdesenvolvidas ou atrasadas, estariam em climas inadequados, em climas quentes, por exemplo. Aí vem toda a questão de como a geografia médica, a geografia tropical, elas levaram ou fizeram interpretações moralistas do espaço global, como o David Livingstone considera. Achei bastante interessante isso, né? Então, a ideia de que classificações climáticas, né, são veículos, às vezes, né, para discursos ou romantizados ou reacionários, muitas vezes. Achei bastante interessante. E são sempre imprecisões. A ideia também, numa outra parte do texto, o encontros, eu coloquei encontros tem a ver com clima-tempo, o tempo-relógio, o tempo-espaço. Então, uma ideia de que o artista plástico Lafur nos convidou a pensar sobre o tempo, tempo-clima, tempo-relógio, e a Doreen Massey considera, assim como nos seus outros trabalhos, como a gente viu 15 dias atrás, o tempo e espaço é uma consideração bem interessante. Ela vai falar sobre a trajetória, né? Então, questiona esse deslocamento, qualquer que seja, como o movimento espacial de um sujeito em relação, né, a pontos fixos, como se o espaço fosse congelado, né? Ela vai dizer que não é assim, né? O movimento espacial e temporal ao mesmo tempo. Então, a ideia de que é uma busca de quebrar essa dicotomia sujeito-objeto. Então, o espaço deixa de ser aquele objeto fixo, inanimado, e em relação a um único sujeito. Isso é muito importante porque a gente vai pensar as multiplicidades de sujeitos, então somos múltiplos e não podemos ter uma visão individualista ou unilateral sobre o espaço, né? E, ao mesmo tempo, a ideia da simultaneidade, quer dizer, é um acontecer simultâneo a ideia do espaço geográfico, né? É uma ideia muito particular dessa simultaneidade, né? Então, são trajetórias e cruzamentos e entrelaçamentos de diversas histórias, diversos movimentos, de uma infinidade, na verdade, não? De trajetórias particulares, de movimentos que compõem esse conjunto todo, né? Então, é um movimento temporal do espaço. Esse movimento nunca é interrompido, né? E, na verdade, ele está sempre em movimento. Ela dá o exemplo de uma viagem de trem, que aquela cidade que foi deixada para trás, ali está acontecendo de tudo, tem um acontecer simultâneo, assim como na cidade de destino também. Então, não é uma ideia exatamente de origem e destino, mas uma ideia de pensar trajetórias. Então, há uma parte aqui que ela fala, não se trata da chegada de um viajante ativo a um destino expectante e passivo, mas de um entrelaçamento de trajetórias em curso, das quais algo novo pode emergir. O movimento, o encontro e a construção das relações levam tempo. Então, é a relação tempo-espaço que ela estabelece, aí faz um diálogo muito interessante com Henri Bergson, um filósofo francês, e também com o Sartre, né? No sentido também, assim, mais epistemologicamente, de considerar que a gente tem uma certa angústia ao pensar em todos em apreender toda essa simultaneidade, porque ela é simplesmente impossível. Jamais a gente vai conseguir apreender e captar todos os movimentos de milhares, milhões de pessoas, de milhões de individualidades, mas isso não ela coloca que não é o principal problema, mas é uma constatação teórica importante. A gente nunca vai conseguir captar tudo o acontecer, né, de todos, né? E, como eu disse, né, um questionamento da contraposição entre sujeito e objeto, e um questionamento a respeito de uma leitura hegemônica da geografia sobre o espaço geográfico. Essa leitura hegemônica é a ideia, inclusive na geografia crítica, muitas vezes aparece,
de que o espaço seria um fixo, né, um objeto congelado, né, e que só nós, sujeitos, é que teríamos movimento, né? Pois bem, na sequência, ela vai falar, então, né, essa parte que eu já comentei, né, ela vai falar, então, da multiplicidade, né, da multiplicidade, depois tem algumas partes teóricas que eu vou voltar, né, mas a multiplicidade começando a dizer que a existência paralela de uma multiplicidade de condições. Esse é o presente, né, do espaço. O espaço é a esfera da possibilidade, da existência, da pluralidade, da coexistência, da diferença. É a esfera da possibilidade de existência, da existência do mais de um, né? Quer dizer, então, ela nos chama a atenção para a questão da diferença, da pluralidade dos sujeitos que formam, né, que estão nesse processo todo dos lugares. Quer dizer, o lugar, né, isso ela discute bastante isso. O lugar, esse lugar sempre é permeado por essas relações que têm diversas escalas e por essas relações que têm diversas durações temporais, né? O espaço é uma simultaneidade de acontecimentos de vida, são histórias simultâneas em marcha. Como eu disse, estruturalmente impossível aprender todas essas histórias, tudo bem. Mas, voltando para a metáfora da meteorologia, a previsão do tempo, ela tenta captar essa simultaneidade, mas o número, aquele número 30 graus, 40 graus, 2 graus, não sei, o número sempre é uma representação do tempo, né, de uma espacialidade fixa. O mapa, portanto, é uma representação. Ele não é o território em si, desfazendo algumas confusões que nós temos. O mapa ele é somente uma representação. Ele vem muito a ideia da representação do espaço, ou melhor dizendo, até da representação e da espacialização da ciência. Isso é uma parte teórica muito interessante, porque aí no que eu pude entender, né, a ideia muito está ali uma crítica à pós-modernidade, também uma crítica ao neoliberalismo. Em que sentido, né? No sentido de que toda vez, né, que a gente fala assim pós alguma coisa, essa expectativa, né? Então, o tempo a posteriori, etc. Bem, a gente está pensando nesse ponto que existe algo no passado, né? A gente cria uma expectativa de que aconteceu alguma coisa no passado e que agora, no presente, essa coisa vai tomar uma outra forma. Tentando dizer de uma outra forma, né? Ela está falando um pouco na questão de estabelecer, por exemplo, regiões do mundo que estão em desenvolvimento, em processo de desenvolvimento, uma confusão, né, que se faz entre tempo e espaço, ou seja, fenômenos espaciais que a geografia toma como fenômenos temporais, ou seja, como que se uma região do mundo supostamente, tá, mais atrasada, ela iria cumprir uma trajetória até chegar a um mesmo patamar. Então a pergunta que fica é se isso é válido, se todos os lugares do mundo vão um dia atingir, e se é esse caminho teleológico mesmo, vão atingir um mesmo nível de desenvolvimento ou coisas do tipo, né? Ou se a gente vai pensar que cada lugar tem a sua particularidade, né? Então aqui tem uma passagem que eu acho interessante também de trazer, que é essa que está aí na tela, né? Deixa eu ver ela aqui. Exatamente essa ideia, né? Não se trata de negar nenhuma noção de progresso ou de melhoria, de melhora, apesar de que essas questões, esses termos, têm sua singularidade, né? Para afirmar que se pretende jogar com o espaço e o tempo. Trata-se de fato de converter o espaço em tempo, a diferença geográfica em sequência histórica, a diferença entre lugares, entre aspas, entre comillas, em desenvolvimento e lugares avançados está em suas posições relativas em uma trajetória imaginada como singular, né? Esse que é o problema que se apresenta e como que a geografia, muitas vezes também, as falas mais hegemônicas vão, principalmente as que falam da geografia política e da globalização,
vão fazer, então, essa confusão, vão converter, né, espaço em tempo, como eu falei, ao afirmar essas questões sobre o norte desenvolvido versus o sul, ou o oriente versus o ocidente. E aí lembra, né, lembro, né, de uma fala de uma ideia da Dorin Massey, o sul global está em toda parte, né? Então, em termos também de método, é uma crítica aí também às geografias nostálgicas, né? Por exemplo, ela fala também em relação ao turismo, a ideia das voltas ao passado, né? Então, eu diria assim, né, que a nostalgia ou um conjunto de expectativas que não levam esse fato em consideração impede que outros tenham a capacidade de ação, negando aos outros, né, os cursos, os caminhos das suas histórias individuais, né? Então, converte o espaço contemporâneo diferente no momento do seu tempo, né? Então, eu acho bastante interessante para fechar a minha breve apresentação, né? Então, principalmente essa ideia, né, de que a multiplicidade e a simultaneidade dos aconteceres é que fazem e que são, eu penso, o espaço geográfico e não a relação entre espectador um passivo, né, e geralmente esse espectador passivo vai ser o espaço e o sujeito. A própria obra, né, o projeto Tempo, do Olafur Eliasson, ela joga com essas questões. Então, ela não quer um espectador passivo que vai olhar, que vai admirar e contemplar a obra de arte, quer essa relação de troca. E aí, dois autores interessantes que dialogam, né, certamente com essa ideia, Marc Augé, Os Espaços do Anonimato, a ideia de que se a gente pode definir um lugar como identitário, como relacional e histórico, um espaço que não seja definido, que não possa ser definido, nem como identitário, nem como relacional e nem como histórico, ora, ele será um não lugar. E achei mais interessante a do Michel Desserteau, né, que a rua definida geometricamente pelo urbanismo é um lugar. Ela só só vai se converter em espaço quando transformada pelos pedestres, ou seja, quando tiver movimento e ação dos sujeitos, né? Então, aí para terminar a minha apresentação, né, a gente vê aí à esquerda, né, vamos dizer assim, uma manifestação, né, uma manifestação dentro da exposição, quer dizer, esse diálogo com a instalação do Olafur, ali quando forma a palavra, né, Bush Go Home, quer dizer, então os sujeitos ali quebrando essa ideia também do espectador passivo da obra de arte, né. Era essa a ideia assim que eu pude trazer assim de contribuição para a gente pensar esse breve capítulo da Dorin Massey. Tá, muito obrigado, Paulo. Creo que es muy ilustrativo, ¿no? De cómo también Massey siempre se interesa de manera reiterada en esos tiempos que al final son multiespacios y multitiempos, pues podemos ir hacia ahí. Bueno, pues Frida, yo ahora he hecho como maestro de ceremonias, no sé por qué, pero pues Frida, adelante, Frida. Vale, muchas gracias. Bueno, yo no he podido hacer una presentación en diapositivas, pero como platicando un poco acerca del texto. Y bueno, es el último apartado del capítulo 3 y el texto es Ideología y Economía en el Momento Actual. Y bueno, a mí me pareció como bastante interesante como ella, Dorin Massey va como, pues sí, ¿no? Articulando la ideología junto con el funcionamiento económico del neoliberalismo, ¿no? Y nos dice, como, me gustó cómo comienza, que dice, combatir el espacio neoliberal requiere pensar la economía y la ideología de otra manera, ¿no? Y justo es como cuestionar, en el fondo, ¿no? Esta hegemonía ideológica que es parte no solamente como de, pues sí, como de lo material, sino de la parte de la imaginación, ¿no? Creo que el poder tener la capacidad de imaginar otras formas
relacionarnos, otras formas de vincularnos más allá de lo financiero, es como un planteamiento como muy interesante, ¿no? Entonces, pues bueno, el texto tiene como 4 apartados, ¿no? El primero sería el armazón ideológico, donde justamente va explicando cómo, pues sí, hay una relación entre lo económico y lo ideológico que nos hace pensar que hay una naturalidad en las fuerzas del mercado, ¿no? Como que hemos adoptado ya en el sentido común una naturalidad del mercado y plantea la pregunta si puede haber un momento de ruptura o podemos provocarlo nosotros para cambiar este equilibrio de poder social, ¿no? Y pues también nos dice que no ha habido un cambio significativo, a pesar de que pues sí hay como crisis, ¿no? Igual me pareció interesante la idea sobre la crisis permanente, ¿no? O la crisis continua. Creo que justo eso nos puede ayudar como a pensar en este marco ideológico, ¿no? Y en este momento, en ese momento también de la crisis financiera, pues se permiten generar preguntas sobre este marco ideológico de la vida, sobre preguntas éticas, ¿no? Que nos llevarían a cuestionar el modelo actual. Sin embargo, también justo por los movimientos como las decisiones políticas, pues se va cerrando de pronto, o pareciera que se van cerrando estas preguntas y se queda como pues sí, en la naturalidad del discurso, ¿no? Y de las narrativas. Y bueno, creo que justamente en esta parte sería como pensar que estas crisis, que estas condiciones económicas, pues no son una casualidad, sino son un resultado político de decisiones y que justamente desde los estados pues se ha convertido la política en un tema solamente de administración, ¿no? Y como esta misma condición o situación finalmente se vuelve nuestro armazón de los imaginarios políticos, ¿no? Que después me parece como importante porque más adelante, cuando marca como 3 de las pautas como oportunidades para este análisis, habla de la colectividad, ¿no? Y como una forma de tener nuevos imaginarios colectivos, o imaginarios políticos, perdón, o imaginaciones políticas, más bien. Pero bueno, regresando como a esta primera parte, pues justo también habla de cómo vamos construyendo estos discursos que naturalizan el mercado, esta hegemonía ideológica respecto a lo financiero vinculado a lo económico, y pues vuelve, ¿no? Como a analizar esta intersección entre lo económico y lo ideológico, que señala como una relación particular y compleja, ¿no? Y cómo lo económico se ha eliminado de la esfera de contestación política e ideológica, ¿no? Pareciera que están separados cuando realmente justo están implicados, ¿no? Y sí, una parte igual que me pareció como bien interesante es como, lo voy a leer, ¿no? Dice, una de las razones para justo como tener esta ideología en lo económico muy vinculado y como en esta intersección que damos por natural, o más bien como naturalizar el neoliberalismo, las relaciones financieras, es que una de las razones es el dominio estructural del sector financiero en la economía. Por un lado, la misma naturaleza de las finanzas está acorde con el tiempo. Sus aparentes inmaterialidades, ligereza y desapego, su facilidad de movimiento global y su carácter puro de intercambio, el carácter individualista de su proceso de producción. Creo que esa parte es importante, ¿no? Porque vincula los procesos productivos con la ideología individualista actual, ¿no? Y cómo se va como creando toda esta dimensión ideológica respecto al sistema neoliberal. Y pues justo el siguiente apartado es cambiando los términos, y ahí creo que es como
la propuesta, ¿no?, de cuestionar, ¿no?, cuestionar la naturalidad de los mercados, pero también finalmente es cuestionar esta imaginación de la economía, ¿no?, y pensarla no como una fuerza natural, sino como, pues, una serie de decisiones políticas, de relaciones sociales, ¿no?, que están ahí articulándose por diversas, pues, decisiones e intereses de algunos grupos, ¿no? Entonces, pues, más adelante nos plantea a estos 3 ámbitos potenciales de trabajo, ¿no?, que ya les mencionaba. Uno es la colectividad, el otro es la igualdad y la libertad, pero a partir de la pregunta, ¿no?, ¿para qué sirve la economía?, ¿no? Como que nos invita a preguntarnos ¿para qué sirve la economía? ¿Qué tipo de economía queremos? Y qué queremos que ofrezca, ¿no? Entonces, esto, pues, permitiría también revisar no solamente como en el ámbito de las decisiones políticas de los gobiernos y los estados, sino yo creo que también, bueno, yo lo pensaba respecto a los propios movimientos sociales, ¿no? Como hacernos esa pregunta de como para qué sirve la economía en un sentido profundo, ¿no? Como qué queremos hacer a partir como de estas relaciones sociales y económicas, y lo cual, pues justo dice, ¿no?, nos permite situarnos o situarlo en un ámbito ideológico diferente. Y ahí un poco explica sobre la democracia liberal, cómo, pues, se construye desde 2 tradiciones, ¿no? La tradición liberal, que es como el funcionamiento de la ley, los derechos humanos, justamente la libertad individual, y la tradición democrática, ¿no?, que tendría que ver con la igualdad, la identidad entre gobierno, gobernados y la soberanía popular. Pero también dice, hay un conflicto inherente, ¿no?, en estas 2 tradiciones, y además, pues el liberalismo ha vencido, ¿no?, sobre la igualdad, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, a mí, pues, me hizo como mucho, me resonó bastante, ¿no?, pensar cómo efectivamente este individualismo actual está allegado a una noción de libertad, ¿no?, que a veces puede ser como, pues sí, confusa, ¿no? Al menos yo así lo pensaba. Y justo en este cuestionamiento de ¿para qué sirve la economía?, algo que me pareció muy relevante es pensar, bueno, ella nos lleva a pensar en cómo estamos valorando el cuidado de las personas, ¿no? Y como estas situaciones, pues sí, el cuidado de las personas como un elemento importante que nosotras actualmente no se está valorando. Y me hizo pensar en cómo desde los feminismos o desde algunos feminismos justamente las tareas de cuidado pues son como se están volviendo un centro, ¿no? O no se están volviendo, han sido un centro, ¿no? Para la reflexión, para la construcción de relaciones distintas. Entonces, creo que eso es como bien importante y justo atraviesa, ¿no?, este armazón ideológico del cual ella nos ha explicado un poco y pues nos invita también a cuestionarnos, no solo a situarnos en otro lado ideológicamente, sino también en priorizar o no otros valores. Creo que hablé antes de la igualdad, de la democracia liberal, pero bueno, va un poco interconectado también, ¿no? Y justo pues va también cuestionando cómo la retórica de la democracia se ha convertido en una tapadera para el liberalismo. Eso me gustó, se me hizo fuerte, pero me parece como muy importante porque, pues sí, ¿no? Desde los gobiernos siempre se habla como de evaluar el nivel de democracia que se tiene, cuando realmente solamente o sea, no hay una construcción democrática, ¿no?, de las decisiones, no hay como una, realmente, pues sí, una participación directa de muchas de las personas, ¿no?, que están en condiciones vulnerables, o que estamos, y pues justo habla de cómo no se puede empatar, o el neoliberalismo es una amenaza para las instituciones democráticas, ¿no?, al mismo tiempo, o sea, como podrían ser irreconciliables. Y en esto creo que justo la parte de la colectividad es muy importante, ¿no? Porque de pronto la colectividad me parece que se desdibuja ante las libertades o
de individuales, o más bien del individualismo como ideología. Y esta parte igual con la que comienza me gusta, donde dice, esta pérdida de la colectividad ha sucedido en términos, esta pérdida ha sucedido en términos de la colectividad como forma material y en términos de la colectividad como parte legítima del imaginario político, y representa otro síntoma más del dominio creciente del individualismo, ¿no? Creo que el cuestionamiento sobre los cuidados que hace anteriormente nos puede llevar justo a reflexionar sobre esta colectividad de los cuidados, ¿no? O sea, incluso podría cuestionar un poco el tema de la familia moderna occidental, ¿no? Y las crianzas, o sea, como todo lo que ya también se está cuestionando desde, pues, otras construcciones epistemológicas feministas, ¿no? Como otras formas también de vida, ¿no? Creo que, pues, si nos situamos en este mundo neoliberal en el que estamos, pues es difícil imaginar otras formas, pero creo que eso es a lo que ella está como cuestionando, ¿no? Y pues sí, también justo como ahí pone algunos ejemplos de cómo la disminución o las políticas o las intervenciones para la disminución de la pobreza están siendo hechas como desde arriba, pero siempre como en yo lo pienso como en este paternalismo, ¿no? Y que de pronto se está despojando de la capacidad activa, ¿no? O de la capacidad, sí, activa colectiva, o de la acción política colectiva, ¿no? Y finalmente no solo se nos despoja de las formas para hacerlo, sino también de la imaginación. A mí me ha gustado mucho esa idea, ¿no? Porque finalmente estas formas otras de imaginar las transformaciones podrían ser como el motor, ¿no? De estas acciones colectivas, de este cambio. Como imaginar nuevos mundos. Un poco también me recordó al zapatismo, ¿no? En Chiapas, cuando hablan de un mundo donde quepan muchos mundos, y es imaginar otras formas también de situarnos, de relacionarnos. Y pues eso, no todo está perdido, ¿no? También nos dice cómo están emergiendo nuevos tipos de organización colectiva, los cuales son esenciales para conseguir objetivos políticos y cambiar la conciencia política. Y ya finalmente, como al cierre del texto, en la conclusión, pues eso, ¿no? Nos dice que hay formas de poder cuestionar esta hegemonía ideológica, pero que también ha habido como oportunidades para, por ejemplo, los sindicatos, o ella menciona el Partido Laborista, para tener como alternativas, ¿no? O sea, como generar alternativas. Pero finalmente, estos mismos procesos se vuelven una hegemonía alternativa que se adhiere al neoliberalismo. Entonces, yo creo que ahí sería interesante pensar en otras formas de organización, ¿no? O sea, como nuevas, no sé. Ahí creo que finalmente se hace una crítica a esta estructura como de los sindicatos o como de las instituciones que han funcionado en la democracia liberal y pues que podrían ser también cuestionadas. Y pues digamos como la conclusión general es como salir del terreno neoliberal es una cuestión ideológica, pero es también económica, o sea que es como material y es simbólica, y que justamente pues tendría que hacerse desde la diversidad, ¿no? Yo creo que, o la multiplicidad de voces, ¿no? Para poder tener como esta esperanza colectiva. Y pues eso, ¿no? Dice, lo que es seguro es que es necesario redefinir el terreno político a través de esta intersección clave entre lo ideológico y lo económico, y en favor de distintos o diferentes intereses sociales. O sea, yo creo que no pensar la economía como algo dado, o el mercado como una fuerza natural, y que siempre va a ser así, pues puede ser como eso, ¿no? Una forma de esperanza ante pues todo el despojo, ¿no? Y el empobrecimiento que vivimos. Y ya, bueno, no sé, traté de resumirlo un poco, igual, pues eso. Gracias. Buenísimo, Frida. Muchas gracias. No sé si es gran atrevimiento, pero
os preguntaría, os sugeriría, os invitaría a que dejarais escritos en el chat o que aquí mismo, ¿no? Como algunas preguntas introductorias en torno al texto que habéis leído o incluso no que esté justamente relacionado con conceptos que hemos visto en el texto o alguna cosa con la que podamos relacionarlo con la actualidad, ¿no? Ya sea, por ejemplo, pues con, yo qué sé, con una actualidad como la guerra de Ucrania o lo que ha ocurrido hace poco en Melilla con el asesinato de 37 migrantes, en fin, no sé, como esos tiempos también que existen en un mismo espacio y que justamente, pues justo eso, ¿no? Como la frontera la línea de frontera crea dos espacios totalmente y tiempos totalmente diferentes cuando, bueno, no sé, de repente así como os invito a que hagáis unas preguntas así para encender el debate. Eu Ahí os he queria fazer um dejado. comentário, pode ser? Não ¿Cómo? exatamente uma pergunta, mas um comentário. Sí, también, sí, por supuesto. Iniciante. Para a gente debater, Frida, obrigado pela apresentação. Então, eu achei interessante na sua exposição e no texto a gente pensar também um pouco dessas políticas econômicas e que também são territoriais, quando a gente pensa o ordenamento do território, quer dizer, o texto que eu apresentei, ela fala muito dessa questão de que somos nós que vamos dar o movimento, fazer esse movimento para que um lugar, de fato, seja pensado como um espaço. E aqui um exemplo do Brasil, que a gente vê muito que nas decisões de políticas públicas territoriais, o formalismo, ou seja, elas são pensadas como soluções jurídicas, leis para ordenar a cidade, enfim, mas a coletividade não é ouvida, não é escutada, então, quer dizer, só um comentário de que as políticas, uma fragilidade dessas políticas aqui que tentam, né, supostamente ser coletivas, está nisso, assim, em acreditar numa visão bem liberal que uma lei pode simplesmente regrar, né, dar regras para o ordenamento do território, do espaço, como a gente queira dizer, mas sem considerar justamente essas simultaneidades, não? Porque assim, estabeleço que uma lei vai modificar um bairro ou uma parte da cidade, mas não leva em conta, não se leva em conta todo o movimento, todos os acontecimentos, os aconteceres que estão ali. É um formalismo, né? Então, quando você apresentou, me veio essa ideia que há uma formalidade, muitas vezes, na maneira de pensar o urbano, em prejuízo, não? Ao coletivo, às pessoas que ali vivem. Sí, creo que sí, me cuesta un poco de trabajo entender el portugués, la verdad, pero creo que entendí como a grandes rasgos pues esto que comentas. Y sí, o sea, creo que justo ahí, bueno, no sé, lo que entendí es como que estas políticas territoriales que van justo encaminadas a un ordenamiento espacial o territorial, pues sí tienen como presencia, ¿no? De grupos, ¿no? Eso comentaste, pero que finalmente se quedan como solo en esta ley, ¿no? Que es como la parte reglamentaria. Pero creo que, o sea, sí, o sea, yo creo que en ese sentido, pues sí, en México pasa como algo similar en cuanto a los ordenamientos, pues territoriales, ¿no? Y acá ha habido como de pronto
espacios o sí, como movimientos que van justo hacia construir ordenamientos territoriales como más participativos, más como autónomos, pero que justamente en la ley se quedan como fuera de, ¿no? O sea, como no hay una regulación, una normativa que pueda como dar apertura a que sí haya como una política territorial desde abajo, ¿no? O desde quienes habitan esos espacios. Como que eso sí ha sido como un problema. Incluso pensando en las comunidades indígenas en México, por ejemplo, se habla de que hay como soberanía y autonomía, ¿no? Para los pueblos, ¿no? A partir de como del convenio de la OIT y todo, pero esa autonomía no es territorial, ¿no? Y creo que eso sí es importante cuestionarlo, porque finalmente todas estas políticas tienen como este anclaje territorial y van como, pues, justo, pues, modelando el espacio, ¿no? Un poco como, pues sí, modelando el espacio y procurando ciertos comportamientos o no, o ciertas actividades productivas o no, y es ahí como donde pues se encuentran como estos conflictos, ¿no? Cuando las personas no pueden decidir realmente sobre los territorios. Sí. Buenas. Para sumar algo, ya que para sumarles algo ahí a Frida y a Pablo. Bueno, primero gracias por la presentación, disculpen que no tengo la cámara prendida, hoy justo no me funcionó bien la cámara. No, lo que pensaba en la articulación de ambos textos y lo que están diciendo ahora y lo que estabas compartiendo sobre todo Frida ahora lo último, también en la lectura que hicieron, esto que traías Paulo de la multiplicidad, que es algo clave en Massey, qué potencia le veían o cómo lo veían para pensar y trabajar desde la academia, ¿no? Esta idea de pensar el espacio desde la multiplicidad, desde la diversidad y en términos también de políticas. ¿Alguien más de los que estamos aquí? Paulo? Me parece que comunicam, né, os dois textos mesmo, a ideia da multiplicidade, Carla, como você falou, e é isso, né, pensar esse espaço como simultaneidade, como diversidade, tanto em termos acadêmicos como em termos políticos, como a gente pode trabalhar esses aspectos, não, porque ora, a própria trajetória da Doreen Massey é uma trajetória de quem veio do planejamento econômico e criticou esse tipo de geografia ali nos anos 60, 70, desculpe, 70, 80, né? Então, justamente o desafio é esse, né? Tratar teoricamente nesse espaço de multiplicidade, por isso que é interessante pensar no lugar, o lugar como um conjunto, né? O lugar como justamente esse sentido global do lugar, e não pensar ainda hoje, né, os lugares por si só, né? E também os sujeitos nas suas multiplicidades, o que leva a gente a pensar poder, estou imaginando aqui, né, mas poder as várias geografias, nas suas dimensões culturais, dimensões de recortes de classe, de gênero, etc., são multiplicidades que precisam ser, que têm que ser incorporadas à nossa leitura sobre o espaço geográfico, se a gente não quiser ficar numa leitura do espaço congelado, porque essa leitura que ela tanto, a Doreen Massey tanto criticou no planejamento, é uma leitura que parece ser a mais cômoda para muitos, é a leitura que parece ainda
interativa na academia. Outras geografias, muitas vezes, são até mesmo vistas, né, como secundárias, e não são secundárias. Esse movimento que fazemos é um movimento que é isso que faz a geografia ser uma passagem que eu estava vendo uma entrevista, né, da Doreen Massey, falando justamente que sempre se pensou que o espaço, e para ela, muitos geógrafos veem espaço como uma folha em branco, né, onde se escreve, né? E ela condena, né, essa visão, e acredito que a gente tem que somar esse aspecto academicamente e politicamente nas nossas lutas coletivas, como a Frida comentou, não? O como as coletividades não são ouvidas, ou quando são, é uma mera formalidade, né? Então é também algo para construir políticas públicas que não venham de cima para baixo, né? Que sejam mais justas. Tá faltando muito esse caminho de entender o coletivo. E só para terminar, penso também que o coletivo, né, pensar coletivamente, atuar coletivamente, etc., são formas ainda pouco comum no mundo acadêmico, embora a gente, né, participe de tantas coisas juntos, mas há um individualismo, né? Há um individualismo que acho que aqui, sinceramente, é um espaço muito importante para a gente buscar maneiras de romper com isso, né? Assim, com essas... acho que o exemplo da Doreen Massey é bastante interessante, né? E as ideias dela, assim, esse texto sobre a exposição, né, do Projeto Tempo, ele é bastante denso nessa questão de trazer essa ideia da multiplicidade do tempo, o diálogo que ela faz com a filosofia ali, achei muito denso mesmo, né, com a filosofia do começo do século XX, ali com o Bergson, né, ela mostra ali de uma maneira, num texto que é aparentemente simples também, a complexidade e a riqueza do pensamento dela, né? Assim, que a gente começa o texto de uma maneira, inclusive, muito leve, falando do tempo, da chuva, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma profundidade incrível para a gente pensar, né? Bueno, gracias Pablo, sí. Creo que también en ambos textos que presentaron hoy, también nos pone el desafío de pensar esto, ¿no? También en diálogo a lo último que estabas diciendo también de la academia, de pensar cómo concebimos la responsabilidad y las identidades, ¿no? Y creo que eso es como pensarlo, también lo podemos pensar multiescalarmente, digo, así como lo podemos pensar en el estudio, en un espacio específico, como hace ella con Londres, por ejemplo, que lo dialogamos con Londres. También lo podríamos pensar en el ámbito académico, ¿no? Las responsabilidades en torno a cómo concebimos el espacio y también cómo lo enseñamos y aprendemos, ¿no? En ese espacio. Así que bueno, gracias. Sí, yo ahí creo que eso que decía Pablo, ¿no? Sobre el individualismo en la academia, a mí me parece que es como pues como uno de los retos como más grandes, ¿no? Al menos para mí, o desde mi perspectiva, creo que sí hay en el ámbito académico pues sí, una tendencia a que la producción de conocimiento sea de forma individual, ¿no? Y pues ahí hay como, o sea, como es un poco como ir achatando o recortando la multiplicidad, porque finalmente también se habla ya como de las metodologías como participativas, pero que también tienen como cierto nivel, ¿no? De participación, o sea, como no puedes hacer una tesis, por ejemplo, de manera colectiva, ¿no? O sea, como tú tienes que escribirla, tú tienes que firmarla, a pesar de que, por ejemplo, haya sido un proceso colectivo el trabajo, pues, de campo, de investigación, ¿no? Entonces creo que justo es como recortar o mutilar, más que recortar, como mutilar esta pues sí, como esta configuración espacial, ¿no? De la producción de conocimiento. O sea, no sé, creo que
ahí pues es interesante como esta pregunta, ¿no? O sea, de cómo estamos pensando la construcción de un espacio académico a partir justo de lo que estamos revisando acá. No sé, me dejan más dudas que respuestas, pero está muy interesante. De una, ¿no? Igual no sienten el peso de que tuvieran que responder, yo lo decía más en diálogo creo que era más también esa, la invitación a repensar en conjunto. Creo que nada, que algo que marca muchos pensadores críticos, pero también en este caso Massey es esto, ¿no? No hay una receta, nos está invitando a formas de mirar y de concebir las cosas que te pueden llevar a otras, ¿no? Pero no te está diciendo, vas a ver esto. No te marca un camino rígido, sino que justamente es una apertura. Y en esa apertura ahí juega también la multiplicidad, entonces creo que eso es potente. También pensaba en una de las partes del texto que en esto de la reimaginación de los lugares, en ese mirar de dentro afuera, que en una parte ella dice, bueno, cuando en ese proceso se reconoce no solo lo exterior, sino que hay dentro, sino también lo interior que está afuera, ¿no? Y en esto que estamos pensando de lo académico, y en esto justo que estabas diciendo, Frida, también de los procesos que se dicen quizás o se piensan o los entendemos como más participativos, pero que en la práctica más oficial de la academia termina siendo individual, creo que también está bueno pensar este interior de la academia, cómo es visto desde fuera, ¿no? Porque también en términos de esto, de extractivismos, o de demandas, o de aún la legitimación como la academia con un mayor valor de los saberes. Entonces creo que también eso nos invita a repensar, si lo pensamos como uno de los espacios, uno de los lugares a revisar o reimaginar, ¿no? En la academia creo que también es ida y vuelta, es como interesante para poder trabajar en distintas dimensiones. Sí, a mí también me ha parecido muy conveniente lo que has dicho, Paulo, ¿no? Sobre cómo también el espacio nos tiene que convocar a una dimensión colectiva, así como el tiempo, ¿no? También pues tiene esas líneas pues, al final, pues que convocan diferentes trayectorias personales a un mismo proyecto colectivo de emancipación. El espacio también tiene eso, tiene el hecho de que nos puede hacer que nos encontremos, ¿no? O sea, el hecho de que dos personas o dos colectivos que pueden tener unas ideas afines, pero que no se han podido encontrar físicamente en un lugar, pues esas afinidades, ¿no? Pues lo que viene siendo como desde un congreso científico, que es donde cada uno va a explicar su pajarada, lo que tiene en mente, pero ese lugar, ese espacio es el que después hacen en común y hace que aquella idea que tú has expresado, pues que se ramifique en otra idea, que se engarce con otra idea, que se desarrollan también en lo temporal, pero también en lo espacial. Entonces creo que sí, o sea, más en lo urbano, ¿no? Que en lo que también habéis puesto mucho la énfasis, que es que eso, pues lo urbano tiene un componente de derecho y un componente también de encuentro que es fundamental y que hay que reivindicar y que hay que trabajar en eso, que hay que producir. Sí, de hecho en esto que estás diciendo, Aritz, creo que en el otro texto que presentaba Frida también, no solo, bueno, de imaginar el lugar, pero también del reto ideológico, de la redefinición de las distancias políticas, creo que también ahí juega en eso que estás recuperando de Paulo, que estás diciendo, Aritz, ¿no? También de esto de trabajar en colectivo implica necesariamente esto que nos dice múltiples veces Dorin de la negociación, ¿no? Y que es un ejercicio complejo. La negociación no se da por sí, ¿no? El poder acordar en la diversidad o en la multiplicidad es un ejercicio que demanda justamente de reimaginar otro tipo de vínculos y relaciones, ¿no? Porque si no, genera más conflicto y tensión que un acuerdo colectivo, ¿no? Así es. No sé si alguien más quiere aportar o también podemos hacer un cierre ahora. Así también, no sé si Paulo,
Frida quería hacer un cierre, como recapitulando en una frase, bueno, así para acabar con la sesión. O... Pues si no, sí. yo... tú. Sim, eu ia também reforçar, se alguém quiser, por favor, perguntar, fazer algum comentário pelo chat, se não se sentir à vontade para falar, mas, por favor, né? Assim, acho que o texto é exatamente isso, não tem uma, assim como os autores que temos trabalhado, as autoras, são para a gente pensar, deixam aberto, questões abertas para a gente, né? Para pensar como nós vamos incorporar nossos trabalhos, nossas reflexões. Eu achei muito interessante essa ideia de pensar, né, que o que dá... eu achei sensacional isso, né? Como a Doreen Massey também dialogou com a arte para esse sentido também, que é isso, né? Não somos meros espectadores do espaço, né? Não somos, né? Meros espectadores, não podemos ser, né? Temos que ser ativos, né? Sujeitos ativos. E essa metáfora que ela fez com a obra de arte, com a maneira como vemos a arte, é super interessante, né? Muito rico pensar dessa forma, uma forma muito moderna, né? Assim, quer dizer, muito arrojada, né? Nesse sentido, a visão dela. E é bem isso também, né? Por outro lado, também uma crítica ali que existe, quando ela fala nas expectativas, né? É uma crítica que eu acho fundamental isso, né? Na América Latina, a gente pensar esse ponto crítico, né? Essa expectativa que é muito da ideologia neoliberal, né? A expectativa de atingir um ponto naturalizado, né? Como no texto, né, Frida? Como no teu texto, naturalizado o mercado, né? Mercado naturalizado, então o desenvolvimento, né? Também esses patamares, a maneira, sei lá, estadunidense, né? Estandartizado, padronizado e todo mundo, e todos imaginam chegar lá, naquele ponto, né? Eu me atrevo até a dizer que muitos autores que admiramos muito dentro da geografia crítica, né, acabam fazendo essa confusão, assim. É muito importante desfazer essa confusão de tempo por espaço, né? Ou seja, aquilo que não interpretar, né, diferenças espaciais como diferenças temporais. É um desafio. Muitas vezes é muito fácil, né, fazer uma interpretação temporal para marcar, por exemplo, diferenças espaciais, né? Nisso, segundo a Doreen Massey, é onde a gente perde um pouco o fazer da geografia, né? Assim, e é difícil, né? É difícil não cair nessas comparações, né? Pues sí. Frida, no sé, sí. Sí, creo que pues esta parte, ¿no? De lo que decías tú, Aritz, sobre como los espacios comunes, me hace pensar, ¿no? También como en esta necesidad de construir como o sea, como, bueno, más que construir, sí construir y como dar espacio o hacer espacio a narrativas como desde la pluralidad, ¿no? Yo creo que justo también eso se podría cruzar, ¿no? Con el texto que nos presentaba Pablo, ¿no? Sobre cómo, pues en el espacio están como los tiempos, las subjetividades, ¿no? Finalmente, y que no somos espectadores, ¿no? Del espacio, somos como, pues, producto de productores, ¿no? Como construcción del espacio, también, o sea, nosotros estamos construyendo espacio todo el tiempo, ¿no? También. Entonces, creo que, nada, pues, esta idea de la diversidad, de tener como diversidad de voces y poder como asumirnos desde la acción, ¿no? O sea, como pensar en que
todo el tiempo estamos construyendo espacios y de manera colectiva a veces, pero pues también en lo individual que se vuelve como parte de lo colectivo, ¿no? Creo que también puede romper con esta ideología sobre el individualismo y como sobre mis propias necesidades sin contemplar como mi espacio común, ¿no? Mi espacio comunitario o a las otras personas, pues es como la invitación, ¿no? Como romper con esta imaginación que de pronto nos han instalado, ¿no? O sea, creo que esa parte a mí me ha gustado. Y también lo que decía Carla, ¿no? Sobre reimaginar la academia, me parece como una propuesta, pues eso, interesante, ¿no? Como quizás sí podamos hacerlo. Y ya, nada, gracias. Bueno, pues no sé si eso lo que antes ha dicho Paulo, ¿no? Que no tengan pena de intervenir las personas que están hoy con nosotros, que no forman como parte del núcleo más nuestro. Ah, mira, sí. Lucas pregunta, ¿no? Que professor, qual é o limite para pensarnos os espaços en que a sociologia, ou seja, como manter o debate tendo a geografía como principal foco? Pablo, creo que es para ti la pregunta, Sí, no sé. É uma pergunta difícil, né? Mas é uma pergunta que, bem, exatamente, também, claro, não tem uma fórmula, né, para dizer isso. Assim, é uma pergunta muito complexa, mas as ideias que a Doreen Massey, as ideias que discutimos, que a gente tem discutido, nos levam muito para esse caminho de valorizar e compreender bem, e melhor compreender, essas categorias, como a diferença de espaço-tempo, mas principalmente o espaço, e mais, a produção de espaço, e os termos, desculpa, não só termos, né? Termos e conceitos, território, região. A gente precisa ter esse entendimento dos conceitos e categorias da geografia para a gente não cair numa sociologia e também, ao mesmo tempo, eu penso, não nos preocuparmos tanto com essas caixas fechadas, né? Da ciência, assim, porque isso pode nos levar a uma armadilha, né, da ciência dentro de cada uma dentro do seu respectivo objeto, né? E isso desde lá dos anos 80 já se discute muito, se refuta, né, se recusa muito essa ideia. Então, eu penso que o caminho está nisso, né, em ter a questão do espaço, da produção do espaço como algo central. Todos os temas que a gente que vão tangenciar. Se a Doreen Massey nos convida a falar na pluralidade, quer dizer, é na ideia também de que, por exemplo, tentando ser sintético, né? Todos nós, como sujeitos, dentro de um coletivo ou identificados, né? A ideia da geografia de gênero, por exemplo, né? De trabalhar a questão de gênero, de sindicato, etc. Assim, nós produzimos espaço, essa é a ideia, né? Então, para a gente não cair na sociologia, se eu posso assim, rapidamente dar uma resposta, é isso, é de imaginar também que, ao contrário do que alguns autores da geografia crítica mesmo colocam, né, ou pensam, nós produzimos espaço, ou seja, a produção do espaço não é só a produção de quem vem de cima, no sentido assim da produção material, a materialidade. Não é. É muito mais do que isso. Então, há muitos que dizem, olha, a geografia está indo por um caminho que parece da antropologia, que parece da sociologia, porque ela esquece que o espaço é só produzido pelas grandes obras, pelas grandes intervenções. Não é. Isso é ficar numa produção material, numa materialidade do espaço, né? É muito mais do que isso. Nós produzimos espaço como quando atuamos nele
né? Basta ver aí, sim, eu não teria nem como dizer, mas basta ver aí os movimentos por reivindicação e ocupação de moradia aqui em São Paulo, basta ver na Amazônia, não são casos assim gritantes na Amazônia, também como que ao contrário até, não como o Estado, que o Estado acaba não fazendo nada, ou quando faz, acaba atuando de forma desastrosa, né? Mas como que as coletividades, as comunidades indígenas podem, e tem feito muito, né? Tem tentado fazer muito frente a tanta violência, né? Que a gente vê. Pues sí. Bueno, o sea, quizá una manera de no hacer la academia, ¿no? Como el único lugar así que sea con lo que dice Frida, de lugar valioso, valorado y construir otros espacios es, no sé, pues también tratar de que este tipo de debates o este tipo de espacios que creamos también vayan más allá de la academia, ¿no? Que tratemos también de que llegue a otras personas y que se sientan integradas, que no tengan que venir únicamente desde un punto de vista académico, sino, no sé, también esas experiencias seguro que enriquecían mucho. Pero claro, es verdad que luego es difícil llegar, ¿no? Son convocatorias muy sesgadas, digamos. Bueno, pues yo creo que aquí lo dejamos. En la siguiente sesión vamos a ver el texto inédito que falta, digamos, como para cerrar el libro, que es el de Londres, diciembre de 2011, que es el texto inédito de Massey no publicado en ningún otro lugar, que se incluye en este volumen de recopilación de Spice Critics. Bueno, por mi parte nada más darles las gracias a Paulo y a Frida por haber estado aquí, por habérselo trabajado y compartir con nosotros sus reflexiones y síntesis. Y nada, invitarles a que nos acompañen, ¿no? En la siguiente sesión. Obrigado. Sí, claro. Muchas gracias a todas y todos. Gracias. A ustedes. Que tengan... Obrigado, hasta la próxima. Sí, hasta la próxima. Abrazos. Gracias, abrazos. Chao. Nos vemos, gracias.